Ei, gente, live no Instagram. Sabe o que eu vou conversar com vocês hoje, sexta-feira, 16 de outubro? O que você espera das pessoas? Vamos lá, o que você espera? Ai, peraí, deixa eu escrever aqui. Espera das pessoas. Vou escrever para fixar, para as pessoas quando estiverem chegando, depois que a live já estiver em andamento, elas não ficarem perguntando qual é o tema de hoje, o que ela está falando. Aí a gente vai falar sobre isso. O que você espera das pessoas? Você sabia que o que você espera das pessoas, você tem que voltar para você e esperar de você? Aí eu separei uma pastinha, essa pastinha aqui que eu separei. Sempre que eu tiver que fazer uma live, eu não tenho esses recursos de audiovisual nas lives, eu não sou muito boa nisso não, eu gosto de fazer a live no gogó e fazendo. E eu tenho algumas coisas que eu gostaria de mostrar e eu acabo não tendo na hora como mostrar, eu fico desenhando imaginativamente. E aí eu peguei algumas figuras. Isso aqui é o nosso cérebro. Ó, o nosso cérebro. E aí eu quero explicar para vocês que a neurociência e a psicanálise, elas estão trabalhando na interface. O que é interface? Imagina dois círculos, e aí a interface é o que se juntam. Então, quando Freud começa a psicanálise, quando Freud começa a estudar, ele começa pela neurologia. Só que, infelizmente, a neurologia naquela época não sabia nem dos neurônios, tanto que o Cajal, ele nomeou o neurônio na época ali que Freud estava estudando a psicanálise. Então, eu vou usar o saber da neurociência e vou usar o saber ali da psicanálise. Ali, a obra da psicanálise do Freud. Aqui é da Companhias da Letra, que é da Imago, a azulzinha da Imago. E aí eu vou explicar para vocês essa construção. O celular caiu, gente. Oh, meu Deus. Então, eu vou explicar para vocês essa constituição do nosso cérebro e a figura do iceberg. O iceberg, aí eu peguei uma outra figura aqui, ó, para vocês entenderem melhor. E tudo isso é o tema de hoje, o que a gente espera das pessoas. Mas eu vou construir o raciocínio. Aí eu peguei essa figura também, ó. O poder do inconsciente. E aí eu peguei uma outra figura, que eu vou mostrar tantas vezes essas figuras, mas eu quero que vocês comecem a imaginar, sabe? Imaginar que a base da nossa personalidade é isso aqui, ó. Tudo tá aqui dentro. Isso aqui foi o que recalcou na nossa vida. Porque os fatos acontecem aqui, ó. No nível do consciente. Aqui logo abaixo é o pré-consciente, aqui é o inconsciente. Então, o nosso inconsciente, a gente pode dizer, ó, olha o cérebro de novo, representado analogicamente pela figura do iceberg. Então, nas profundezas da nossa mente. E aí vamos entender o que a gente espera das pessoas. A gente não pode esquecer nunca que dentro de cada um de nós tem uma criança. Ai, Cássia, vem você de novo com esse negócio de criança, que saco. Toda hora você fala que a gente tem uma criança dentro da gente e não tem, não? Quem você acha que chora quando a gente tem tristeza? Quem você acha que fica alegre? É o adulto? É a nossa parte adulta? Não, é a parte criança. É a criança que tem curiosidade. É a criança que vislumbra com as coisas da vida. É a criança que simplesmente desafia você a coisas novas. A criança tem coragem, tem ousadia. A criança é aquele lado nosso límbico que os animais domésticos têm. Na minha casa tem 2 Golden Retriever. É impressionante. É só pegar os brinquedinhos dele que ele sai correndo com um brinquedinho na boca e quer dar para me brincar com ele. Nós temos dentro de nós esse lado, mas na nossa profundidade da nossa mente, do nosso cérebro, da interface do cérebro com a psicanálise, entendendo a neurociência com a psicanálise, a gente não pode nunca esquecer que para você acessar o seu inconsciente, para você acessar o que está lá nas profundezas do seu aparelho psíquico, o que está lá na profundeza de quem você realmente é, você tem que entender. Quando Eric Kandel, ele fala aqui nesse livro, e deixa eu mostrar um outro para vocês. Gente, eu sempre levanto para pegar alguma coisa, né? E eu tô lendo esse também pela segunda vez, isso aqui eu não consegui achar esse livro. Eu tô lendo pela segunda vez, eu já li, agora eu tô lendo pela segunda vez
em busca da memória, em busca da memória, em busca da memória. E o Eric Kandel, esse aqui, o Eric Richard Kandel, ele, quando escreve esse livro, é quando ele comprova aquilo que Freud falou. Por isso que hoje a gente trabalha com a interface. Existe o lado da neurociência, existe o lado da psicanálise, mas não existe o lado que elas têm uma interface, que elas estão caminhando junto. Isso aqui desde 98, a gente já fala da neurociência junto com a psicanálise. E o que isso tem a ver com o que a gente espera das pessoas? Tem tudo a ver. Porque se a gente não consegue perceber que a gente não tem que esperar de ninguém, chato, né? Não tem que esperar de ninguém. A gente não tem que esperar do marido, a gente não tem que esperar da mulher, a gente não tem que esperar do filho, a gente não tem que esperar dos amigos, a gente não tem que esperar. A gente, e todas as vezes que a gente se frustra com as pessoas, é porque a gente colocou a pessoa no nível maior do que ela daria conta de atender às nossas expectativas. E quando a gente coloca alguém nesse nível, é porque a gente realmente não conhece o nosso iceberg. A gente não conhece. Ó, eu vou botar assim, vou aproximar. Quando eu postar esse vídeo no feed aqui do Instagram ou no canal de YouTube, você printa essa tela. Porque aqui, ó, no seu aparelho psíquico, o aparelho psíquico está aqui no seu cérebro. O nosso cérebro, ele é trino. Ele tem aqui embaixo o réptil, cérebro reptiliano, presente em todos os animais répteis. Aqui nós temos o cérebro límbico, que é a sede do cérebro límbico são as nossas emoções, o hipotálamo. E aqui na frente a gente tem um cérebro evoluído que chama neocórtex. O cérebro neocórtex fecha no ser humano com 21 anos. Tá aí talvez por isso que a idade jurídica é 21 anos. E quando a gente se coloca numa posição de esperar que as pessoas supram as nossas carências psíquicas, é porque a gente caminha muito naquilo que Freud falou, que é a terceira ferida narcísica. O ego está aqui em cima, porque o ego é movido pelo princípio de realidade. Ele não é senhor do inconsciente. E essa é a terceira ferida narcísica. E dentro do nosso inconsciente tem a outra tópica do Freud, que chama id, ego e superego. Cássia, você cansa de falar isso, você não cansa de falar isso, é porque a nossa constituição, a constituição nossa, da nossa personalidade, a constituição de quem nós somos, a base da nossa personalidade tem a ver, como Freud definiu o inconsciente e provocou uma verdadeira revolução no estudo do comportamento humano. O conceito de inconsciente elaborado por Sigmund Freud foi inicialmente ignorado, causou muito barulho, tornou-se amplamente aceito e também refutado na mesma medida. Contudo, não se pode ignorar a importância dos estudos do médico austríaco em relação à instância psíquica do ser humano. Então, o que é o inconsciente? E como o pai da psicanálise chegou até ele? Vou ler aqui para vocês, para depois eu explicar a vocês. Vou ler aqui. Então, como que Freud chegou a isso? Aí, olha só, de novo, antes de Freud, é importante ressaltar que Sigmund Freud não foi o primeiro pesquisador a estudar o inconsciente humano. O fato implica até mesmo um debate sobre a descoberta do sistema psíquico, já que não se trata de um órgão, região do cérebro ou uma entidade empírica pré-concebida e encontrada pelo psicanalista austríaco. Um dos principais pensadores a formular uma teoria sobre o inconsciente foi o Freud. Ele desenvolveu uma teoria que presumia um local no cérebro que a gente não tinha domínio. E com isso, a mente aberta, desde que Freud simplesmente começou a estudar essa forma de entender. Aí ele fala assim, a partir de seus primeiros estudos sobre a concepção da afasia, que é o molusco, que ele começou a estudar sobre a questão dos neurônios, sobre a afasia, fez com que Freud fosse mergulhando nos casos dele, e ele foi percebendo que as pessoas, elas têm muita capacidade de transferir para as outras pessoas questões que são delas. E quando a gente transfere, hoje tem aula de novo aqui no Instituto Cássia Rodrigues, deixa eu mostrar aqui para vocês.
Hoje tem aula de novo e eu tô aqui com a minha equipe, eles estão aqui esperando, porque tem aula não, desculpa gente, hoje tem grupo de terapia e a gente está aqui esperando que comece às 19h30. Hoje tem um grupo de terapia de aspirantes em psicanálise. Então, quando a gente busca terapia, a gente busca às vezes para entender o marido, a gente busca para entender a mãe, a gente busca para entender o filho, a gente busca para entender o vizinho, o chefe, o gestor. Poucas pessoas buscam terapia. Ei, Cristiano, poucas pessoas buscam a terapia para se entender. Poucas pessoas buscam porque fala, gente, eu tenho incômodo, eu tenho uma sensação estranha, então eu não estou dando conta do que está dentro de mim, eu quero entender esse incômodo. Poucas pessoas buscam a terapia para mergulhar dentro do seu aparelho psíquico. Poucas pessoas buscam a terapia para saber realmente quem são eles. E pensando nisso, eu, doutora Alexandre Santos e doutora Leila Miguel, nós vamos ministrar essas aulas terapêuticas. Aulas terapêuticas não são terapias, mas também não são aulas, onde a gente vai explicar isso aqui, ó, a constituição do desenvolvimento da personalidade humana. Porque, ó, vamos lá, figuras, porque a aula vai ter uma apresentação. Então, a base da personalidade humana, ela se dá aqui, ó, desde o momento que a gente nasce até a fase genital. Desde o momento que a gente nasce, aí se constitui assim, ó, desde o momento que a gente nasce da barriga da mãe para a barriga da família ou para a barriga da adoção, até quando a gente entra na fase genital. Então a gente vai passando pela fase oral 1, oral 2, usando o saber do Freud e usando o saber do Abraham. A gente vai passando por essas fases. E à medida que o ser humano vai amadurecendo psiquicamente na sua construção da sua personalidade, ele vai vencendo algumas dificuldades na sua vida e simplesmente ele não vai esperando que o outro supra suas carências. Porque a grande pergunta que as pessoas fazem em consultório, quando elas procuram análise, por que fulano faz isso? Por que ciclano faz isso? Por quê? Por que que ele é assim? Por que que ele faz isso, aquilo? E as pessoas esquecem de falar assim, por que que eu me envolvo com a pessoa tipo ele? Por que que eu tô nesse relacionamento? Por que que eu não coloco limites? Por que que eu fico achando que ele tem que me agradar? Por que que eu fico colocando essas questões como prioridade na minha vida? E aqui, gente, todas as vezes que a gente coloca a outra pessoa para ser mais importante que a gente está fadado a ter uma vida que não é uma vida de saúde psíquica. E uma das características da saúde psíquica é quando você consegue responsabilizar você pelas questões da sua vida. Responsabilizar você pelas questões da sua vida é você assumir o controle da sua vida, é você assumir a responsabilidade que você é responsável pelas coisas que acontecem com você, exceto os estressores verticais. Por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia que é um estressor vertical, que não depende da gente, mas depende como eu vou enfrentar esse estressor vertical. Vocês acham que todo mundo está enfrentando a pandemia da mesma forma? A pandemia começou no dia 11 de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 7 meses. Vocês acham que todo mundo está vivendo da mesma forma? Não. Por que que umas pessoas estão enfrentando com saúde emocional, saúde comportamental, saúde física e outras pessoas não estão enfrentando? Por causa do arcabouço que as pessoas tinham construído aqui. Olha como é bom ter esse material de apoio. É esse aqui, ó. Como ela construiu o aparelho psíquico dela, como ela construiu quem ela é, porque uma das características do inconsciente, uma das características, das propriedades do inconsciente é ele não ter lógica. Ele não tem uma lógica do ego, porque o ego não é senhor de si. Quem é senhor de si é o inconsciente. E a terceira ferida narcísica. Recapitulando, só para a gente não esquecer, a primeira ferida narcísica foi quando Copérnico falou que a Terra não era o centro do universo. Depois, a segunda ferida narcísica, quando Darwin falou que o homem não era o the best forever.
E a terceira, quando Freud falou, você tá achando que é você, né, que domina você. Não. Quem domina você é seu inconsciente. Então, todas as vezes que a gente coloca muito fora da gente as coisas, é porque a gente não tem domínio sobre a gente. Na verdade, uma pergunta que a gente tem que fazer sempre pra gente, uma pergunta terapêutica: por que que isso me abala? Por que que isso tira meu eixo? Por que que isso me deixa angustiada? Por que que isso não me dá paz? Porque aí você vai mergulhar dentro de você. Quando você volta pra você, você faz um mergulho dentro de você. Aí você descobre seu superego, seu ego, seu id. Aí aqui explica, ó. Superego. Superego é a questão da moralidade do seu jeito, que quando ele se constitui no declínio do complexo de Édipo. Então, o seu superego, ele é o superego da sua família, dos seus pais. Você pode reparar que você tem os mesmos princípios morais, os mesmos princípios éticos, os mesmos ideais que foi constituído lá na família que você que teve referências. O que é o id? Ele é totalmente inconsciente e ele é responsável por suas pulsões. Ele é movido pelo princípio do prazer. Deu vontade, faz, não quer nem saber. Por isso que a gente precisa da instância chamada superego para falar, pode fazer não. Você está com vontade de andar sem roupa na rua, mas não pode. Olha a moralidade, olha a ética. Mas aí tem pessoas que elas até controlam, não fazem, mas elas têm as compulsões, que é um tipo de neurose que a gente tem de repetir as coisas quando a gente não entende. Já reparou que muitas pessoas têm vontade de um monte de coisa? Tem vontade de parar de usar drogas, tem vontade de parar de comer é exagero, né? Tem vontade de malhar, tem vontade de parar de ser compulsivo por sexo, por comida, por drogas, por remédio, por várias coisas. Ela entende no ego, mas ela é dominada pelas pulsões. E outra coisa, grava uma coisa aqui para você não esquecer. Dentro do id tem pulsão de vida e pulsão de morte, Eros e Thanatos. Aquela guerra que nós temos dentro da gente, Eros e Thanatos. Eros impulsiona a vida, mas o Thanatos não quer dizer que você tem o princípio de querer tirar a sua vida, não. É quando você bota a sua vida em risco. E quantos relacionamentos a gente se envolve, seja de local de trabalho, seja de amigo, seja de casamento, vários relacionamentos, porque o ser humano é um ser sociável, então ele tem vários relacionamentos. Quantos relacionamentos a gente se envolve e são relacionamentos que todo mundo tá vendo que aquele relacionamento não vai dar certo, mas você não consegue se libertar. Sabe por que você não consegue se libertar? Porque você é movido pelo princípio do prazer. Você não é movido pelo princípio da realidade. E quando você é movido pelo princípio do prazer, você simplesmente quer dar para você o Thanatos. O Thanatos é o exagero do princípio do prazer. O Thanatos é o prazer em excesso. Porque a gente pensa pulsão de vida e pulsão de morte, Era e Thanatos. Então isso é uma coisa assim, então eu não tenho desejo de tirar minha vida, eu tenho desejo de tirar minha vida. Não é isso. Isso é um outro saber. A psicanálise explica o que é id. Id faz parte do inconsciente, é responsável pelas suas pulsões, por seus desejos, pela busca do prazer, sem dar bola para o valor moral social que nasce em todos nós. O id é inato, ele nasce com o sujeito. E isso que Freud explicou. Tem uma turma nova de psicanálise que começa agora em novembro. Já está completa, não tem mais vagas. Eu tenho uma nova turma ano que vem já. Se você já quiser se inscrever, já pode se inscrever, que as inscrições da turma do ano que vem, inclusive pagando a mensalidade. Para se inscrever tem que pagar a mensalidade para guardar sua vaga. E é isso aqui, ó. Quando a gente nasce, a questão id, a questão que é dos desejos nossos, nasce na boca. A grande diferença de Freud foi ele explicar isso. Então, quantas pessoas ficam fixadas na boca? Quantas pessoas ficam fixadas na fase anal? Quantas pessoas ficam fixadas na fase fálica? E a gente não pode ficar. A gente pode ter uma corrente psíquica dessas fases. Por exemplo, eu gosto de ler. Eu gosto muito de ler. Mas quando a gente está lendo, a gente fala que a gente está fazendo o quê com a leitura? Tô comendo esse livro. Isso é fixação. Abri aqui na parte, ó, do livro que tem as figuras. Então, comer o livro é uma corrente psíquica da fase oral, mas que é saudável. E se ao invés de comer o livro, você come a unha quando você está ansioso? Isso é uma corrente saudável ou é uma fixação? É uma fixação e que traz prejuízos para você. Trazendo prejuízo para você, você não consegue simplesmente
avançar. Não, Otávio, o id não é reptiliano, o id está no sistema límbico. O id não é reptiliano. O reptiliano nos humanos é só quando ele está na fase da barriga da mãe. O id é extremamente pulsional, é extremamente no hipocampo, hipotálamo. Ele não é reptiliano, então não dá para misturar essas coisas, não. O id, ele é pulsional, ele é movido pelas pulsões. E pulsão de vida, pulsão de morte, pulsão de agressividade, são várias pulsões que estão dentro da gente. Então, nós precisamos ter um comportamento de não nos deixarmos criar expectativa que o outro vai ter a necessidade de vir fazer aquilo que a gente não dá conta de fazer pela gente. Toda a historinha essa é para construir com vocês essa questão. O outro não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer por você. Você tem que descobrir quem é o seu inconsciente. E dentro do nosso inconsciente tem os nossos sonhos. E aí eu tenho um vídeo lá no canal de YouTube que tá quase com 1 milhão de views. Tá quase atingindo 1 milhão. É ele que fez o canal de YouTube atingir essas 205 pessoas, que eu já tô com 205 pessoas inscritas lá. E todos os nossos sonhos, eles fazem menção a conteúdos que estão dentro do inconsciente. Alguns recalcados, que são os conteúdos manifestos, alguns no consciente, que são conteúdo latente. Desculpe, eu errei. Alguns conteúdo latente, que estão lá dentro do inconsciente, alguns conteúdo manifesto, que estão no consciente e pré-consciente. Mas o sonho aparece pra gente todo deslocado, todo condensado, todo dramatizado. Mas todas as pessoas do sonho fazem menção a você. E aí, muitas pessoas não conseguem nem lembrar dos sonhos. Quem não tem transtorno mental, quem não tem psicose, sonha. Pessoas que têm psicose não sonham. Quem tem esquizofrenia não sonha, porque ele realiza os desejos. Mas nós que temos vários desejos durante o dia e não realizamos, a gente tem que realizar às vezes esses desejos no sonho. Mas a gente não dá conta às vezes de realizar e de falar, sou eu mesmo lá no sonho. Aí você desloca os seus desejos para outra pessoa e aparece outra pessoa no seu sonho para manifestar aquilo que é seu. E aí, quantas pessoas acham que existe o sonho premonitório? Não existe. Ah, mas na igreja fala José interpretou. Não existe. Se você, eu sou teóloga. Na hora que eu leio, eu vejo perfeitamente que existe uma interpretação de sonhos à luz até da psicanálise. Então, nós temos que ter essa capacidade de enxergar rápido. Por que eu estou me assustando com a pessoa? Por que aquilo me assustou? Por que isso que fizeram comigo me machucou extremamente? Por que a pessoa me trata assim? A pessoa te trata da forma que você deixa ela tratar. A pessoa te trata da forma que você deixa ela tratar. Se você deixa ela tratar você desse jeito, você é tratada desse jeito. Se você não deixa, a pessoa vai te tratar de uma forma madura e com respeito. Você tem conseguido fazer as pessoas te tratarem com o respeito que você dá a você, porque o outro trata você do jeito que você trata você. É do jeito que você trata você que o outro te trata. Não adianta você achar que as pessoas te tratam diferente do que você trata você. Se você tem desrespeito com você, as pessoas vão ter desrespeito com você. Se você tem respeito com você, as pessoas vão ter respeito com você. Chocante isso. Eu também acho. Mas à medida que a gente simplesmente entende que a gente merece o carinho da vida, que a gente merece o cuidado da vida, a gente não deixa as pessoas desrespeitarem a gente. A gente não fica naquele ciclo da autossabotagem. Esse livro, Ciclo da Autossabotagem, ele conta uns 30 casos que você pode comprar para entender, porque isso aqui se chama Neurose da Compulsão. É um livro obrigado, até os meus aspirantes de psicanálise, é obrigado. Deixa eu tirar o som aqui, gente. Tirar o som, que eu tenho que ir para ali 19h30, ainda tem uns minutinhos. Então, esse é um livro que eu sugiro vocês comprarem para vocês entenderem essa neurose da repetição. Por que tem a neurose da repetição? E o Freud, ele estuda isso, a neurose da repetição, porque quando a gente não dá conta de entender algum sintoma psíquico que está aqui no seu aparelho psíquico, isso é seu aparelho psíquico. Isso aqui
Gente, eu sou psicóloga, sou psicanalista, sou terapeuta familiar, sistêmica, sou economista, fiz teologia, estou fazendo neurociência segunda formação, estou fazendo doutorado em psicologia clínica com abordagem psicanalítica, estou no último período, ainda não fiz o último período não. Eu não fiz online, eu prefiro ir lá na Argentina fazer, não quis fazer online. Daqui a um ano eu vou na Argentina fazer, porque depois eu tenho que ir lá apresentar a tese. Minha tese, eu vou estudar sobre as doenças psicossomáticas, eu vou estudar sobre doenças autoimunes, eu vou estudar sobre psoríase, que eu foquei na psoríase, mas na verdade quase todos eu vou entender. E a gente simplesmente está preso antes de completar a psoríase. Você está aqui, ó, emocionalmente. Você está até 40 dias de vida. Você tem noção do que é isso? Aí você tá com 40 anos, 50 anos, 20 anos. Você tem igual a Samira, que chegou para mim sem pele no rosto, há 3 anos atrás. Ela tinha mais de 50 anos, a pele dela não existia, tudo em carne viva no rosto. Ela chegou para fazer o curso de psicanálise. Em 3 meses, parece ter uma coisa de mágica, né? Mas não é não, gente. É um mergulho dentro do inconsciente. 3 meses de aula. A Samira, inclusive, busca lá no YouTube, bota psoríase, e eu não sei se tem o nome dela no vídeo, mas bota psoríase. 3 meses. Ela começou a nascer a pele no rosto dela, e até hoje ela é minha paciente. Ela diz que não larga eu, tanto que a minha tese de doutorado vai ter uma homenagem a ela, porque eu, empiricamente, eu faço as pessoas no processo analítico e voltando e entendendo as suas questões. Então, a psicanálise cura? A psicanálise não cura no sentido de tirar o sintoma da pessoa, mas a psicanálise faz a pessoa ter esse mergulho no inconsciente dela. A psicanálise faz a pessoa mergulhar aqui dentro, enxergar por que ela precisa ter uma doença autoimune. Então, a psoríase, na verdade, é uma forma que a pessoa encontra de ficar fixada lá na fase intrassomática. Aí essa fase intrassomática tem a ver com o que eu estou aprendendo no meu doutorado, do Davi Moldavsky. Graças a Deus pela vida da minha orientadora, a doutora Suzana Sneiderman. Inclusive, domingo agora eu tenho um curso, eu faço curso com ela de 15 em 15 dias. Eu e várias pessoas, que ela está explicando o ADL. Então, graças a Deus que no Meta ADL eu tenho... Isso aqui está em espanhol, tá, gente? O Meta ADL está em espanhol, do Davi Moldavsky. Ele é um contemporâneo de Freud, que ele explicou isso que Freud não explicou, porque o Freud vai muito da entrada para o mundo, para o choque, e depois ele já entra na fase oral. Mas o Davi Moldavsky não, ele parou e falou assim, tem algo nas pessoas que elas ficaram fixadas até 40 dias de vida. Tem algo nas pessoas que fizeram simplesmente elas não evoluírem. Tem algo nas pessoas que fizeram elas não alcançar a plenitude. E essas pessoas que têm as doenças autoimunes, fibromialgia, colite retroulcerativa, doença de Jorey, tireoide de Hashimoto, esclerose múltipla, vitiligo, acho que a psoríase, retocolite ulcerativa, os cachorros. Então, são as questões que fazem as pessoas ficarem fixadas até 40 dias de vida. Até 40 dias de vida. Vocês têm noção o que é isso? Um ser humano que fica até 40 dias de vida. Artrite reumatoide também é uma doença autoimune. A pessoa simplesmente ela cresce por fora e por dentro. Ela é uma criancinha de até 40 dias de vida, que ela não dá conta de enfrentar as questões dela e ela simplesmente coloca tudo no corpo. Ela volta tudo pro corpo. E aí, tudo dela tá aqui, ó. E todas as doenças são doenças que elas nascem primeiro no nosso aparelho psíquico. As doenças não nascem primeiro no corpo, as doenças nascem primeiro aqui. Daqui elas escorrem para o corpo. Isso é tão sério. E quantas pessoas elas acabam adoecendo para ter alguém para tomar conta delas. Então, é porque elas ficam imaginando que o outro é responsável por dar por elas aquilo que só você pode dar por você. A única pessoa que pode ajudar você é você. Nem o psicólogo, nem o psicanalista vai ajudar você no set terapêutico, igual hoje. Tô aqui, a galera tá toda quase aqui, ó. Mas ainda tá cedo.
Tá toda aqui, ó, tá chegando. O pessoal tá chegando pra terapia de grupo. Tá chegando. Hoje é a terapia de grupo dos aspirantes de psicanálise e umas outras pessoas. Estão chegando. Se eles acharem que sou eu que tenho que transformar a vida deles, já tá tudo errado. Se eu faço eles acreditarem que eu que transformo a vida deles, tá tudo errado. Quem transforma a vida de quem? Cada um de nós. Cada um de nós tem que mergulhar dentro de você e entender qual é a fase que eu tô fixada, aonde eu tô fixada, por que eu fiquei fixada ali, por que eu não consigo conduzir a minha vida. E aí, de novo, Cristiano, se você estiver aí, dá oi pra mim. Cristiano Alves, meu paciente da Inglaterra, ele me indicou esse livro. Hoje eu estava conversando com a doutora Leila Miguel. Doutora Leila Miguel, que faz os atendimentos online individuais. Ele e doutor Alexandre Santos. Então, não existe, Otávio, cura das doenças autoimunes, mas existe um controle que a gente quase dá o nome. Sim, a psicanálise cura. O livro do Násio. Compre. Ei, Cristiano! Ei, querido, tá aí, Cristiano Alves. Então, Cristiano, compra esse livro, você vai adorar. Então, Cristiano, quando me indica esse livro, O Drama da Criança Superdotada, da Alice Miller, uma psicanalista, esse livro é um livro forte. Não é um livro que qualquer pessoa consegue ler, mas é um livro que, à medida que você lê, você começa a perceber que você tem que ter a responsabilidade de mudar a sua vida. Não espere do outro, não espere do psicanalista, não espere da sua mãe. Você não tem mais 3 aninhos que você precisa da sua mãe para te ensinar a ir no toalete. Você tem já está na fase genital, né? Vou mostrar aqui de novo as fases. E pensando muito nisso, porque eu fico pensando em formas de ajudar as pessoas a se verem. Então, nessas aulas terapêuticas, se fosse para entender o que a gente vai aprender nas aulas terapêuticas, a gente vai dar um mergulho em cada fase. A gente vai mergulhar na fase oral, a gente vai mergulhar na fase anal, a gente vai mergulhar na fase genital, a gente vai mergulhar na fase da latência e a gente, aqui ó, fase fálica. Desculpa, eu errei aqui, ó. A gente vai mergulhar na fase oral 1 e 2, anal 1 e 2, fálica, uretal e genital. Na fase da latência, que o ser humano fica bonzinho, fofinho, para finalmente entrar na fase genital e buscar os pares. Porque até aqui existe o narcisismo primário, que é saudável, que todos nós temos o narcisismo primário. É saudável, porque só o narcisismo primário faz eu vir aqui gravar um vídeo e não ter vergonha. Mas aí quando a gente entra na fase genital, ó, explicar a vocês o que é fase genital. A partir dos 11 anos, a puberdade começa a se manifestar e não podemos mais voltar nossos desejos pra gente. Aí a gente busca pessoas para ter a nossa convivência. É quando você deixa de ter aquele amor voltado só para você, você começa a ter o amor voltado pro outro. E aí o ser humano começa a buscar os pares. E quantas pessoas ficaram fixadas na fase oral, na fase anal, na fase fálica, e elas não conseguiram evoluir, elas não conseguiram mudar a sua vida, eles não conseguiram evoluir para ser diferente. E com isso, sabe o que acontece? Você espera do outro. E daí, sabe o que acontece? Você acha que é o outro que vai mudar a sua vida. O outro não muda a sua vida. O outro não muda a sua vida. Se você decidir que você quer mudar a sua vida, bota um negócio na tua cabeça, uma frase que eu adoro: hoje é o primeiro dia do resto das suas vidas. E aí você consegue mudar a sua vida. Dá trabalho, é complicado, tem esforço. A mudança não é igual beber água, que é facinho. A mudança sempre é uma mudança com esforço. É uma mudança com muito desafio. É uma mudança onde cada um de nós temos que ter uma força. E essa força depende de você. Essa força, vou ler o que Cristiano escreveu. O processo é doloroso, mas é libertador. Aprendi a me amar
ainda mais com a experiência no grupo de terapia. O grupo de terapia do Cristiano está encerrando agora em novembro, mas ele já vai ser meu aluno nas aulas terapêuticas. Ele já está até matriculado nas aulas terapêuticas, que são mais 8 meses. Então, a mudança, ela é algo que ela é lenta para ser para sempre. Todas as vezes que alguém te prometer uma mudança instantânea, sai correndo em direção contrária, porque nenhuma mudança é instantânea. A mudança, ela tem que causar dor. E uma frase do Freud, por que muitas pessoas ainda não entraram no processo de mudança? Quando a dor do que eu estou vivendo for maior do que o desejo da mudança, a pessoa muda. Então, para você começar o processo de mudança, isso que você tem que estar vivendo tem que estar tão insuportável que você se desafia a algo diferente. Então, eu convido vocês a vir fazer parte dos grupos que eu tenho, ou o grupo de terapia que começa no dia 1º de dezembro. O novo grupo de terapia começa no dia 1º de dezembro e o valor por mês é 450. Caro é você continuar com as suas psicopatologias. E ó, só tem 2 vagas. Eu abri 15 vagas no dia 5 de outubro, só tem 2 vagas. Abri no dia 5 de outubro, hoje é 16 de outubro, só tem 2 vagas. Começa no dia 1º de dezembro. Tem umas aulas terapêuticas que é agora no dia 29 de outubro, 8 meses. Em 8 meses, eu garanto a você que em 8 meses você vai mergulhar dentro de você. Eu garanto você que em 8 meses, você vai ter esse mergulho, você vai enxergar você, mas é dolorido. Não vem achando que eu vou alisar você, o doutor Alexandre vai alisar, que a doutora Leila vai alisar. Ninguém vai alisar. Nós vamos mostrar a verdade psíquica. E aí você vai fazendo, você vai tendo seus insights, você vai tendo as suas descobertas. Tem essa turma de psicanálise que começa no dia 23 e 24, já estamos com quase 50 alunos nessa turma, 23 e 24 de novembro. Temos a oportunidade de você ser membro lá no canal de YouTube, ou aqui no canal de YouTube, que daqui a pouco esse vídeo vai ser postado no canal de YouTube. Estou fazendo originalmente no Instagram e vai ser postado lá. Então você tem várias oportunidades de estar, porque às vezes você não tem como estar numa aula, mas você pode se tornar membro direto no canal de YouTube, não é com a gente. Você tem várias oportunidades. A única coisa que você não pode continuar é esperando que a outra pessoa vai mudar a sua vida. E vocês querem saber informações? Entra no meu site, Instituto Cássia Rodrigues, é o nome do meu Instagram.com. Entra no meu site, lá tem todos os valores, lá tem as explicações. Aí se você tiver interesse, você manda um WhatsApp para 27 99 505 1960. Mas está aqui, o telefone está aqui no Instagram. O meu Instagram é Instituto Cássia Rodrigues. O meu site é institutocassiarodrigues.com. Para de esperar que o outro mude a sua vida. Seja você o comandante da mudança da sua vida, tá bom? Espero que você tenha gostado de hoje, espero que tenha valido a pena esse tempo que a gente passou junto, espero que realmente essas doses que eu dou são doses às vezes doloridas, mas dói, mas é bom. Vamos fazer uma analogia com a medicina? O médico, quando vê você com algo infeccionado na sua pele, ele te dá uma anestesia e ele tem que fazer uma raspagem para depois a pele saudável nascer. Então a psicanálise às vezes ela dói, igual o Cristiano falou, ela dói, mas ela te sara. E aí o livro que eu sugiro é esse do Násio e esse que meu querido Cristiano me indicou. Cássia, por que todas as vezes que você fala desse livro você fala do Cristiano? Porque eu tenho gratidão, porque um dia Deus colocou ele no meu caminho para ser meu paciente em abril desse ano e ele se tornou um querido na minha vida. Assim são as pessoas são queridas que chegam e ficam perto da gente. E gratidão faz quem ser feliz? Eu. Quem tem gratidão é feliz. E eu boba não sou, eu sei que gratidão faz eu ser feliz e como eu gosto de ser feliz, bora ser grata. Obrigada, Cristiano. Obrigada a vocês. Beijo no coração. Tchau.